Após serem atacados, os Jovens Titãs tiveram que viajar para Tóquio atrás de um novo inimigo conhecido como Bruxogun, que vem aterrorizando a população há muitos anos. Será que os nossos heróis irão derrotá-lo? Fica comigo até o final e bora pro recap. Na cidade de Amp City, um vilão apareceu no meio da rodovia e começou a atacar as pessoas. Assim, os Jovens Titãs tiveram que agir e mandaram aquele homem parar de causar essa destruição e simplesmente se entregar. No entanto, o mesmo não acatou a ordem e saiu voando na tentativa de fugir. Só que os Titãs foram atrás dele e estavam tendo dificuldades para enfrentá-lo, já que o vilão demonstrava habilidades impressionantes como a regeneração. Ao ver aquilo, Cyborg ficou surpreso e teve que ser salvo antes do seu carro explodir. Já o vilão seguiu na direção da Torre Titã, só que a Estelar tentou impedi-lo, mas acabou sendo explodida e estava em queda livre, e o Robin teve que ajudá-lo e os dois continuaram com a perseguição. Só que o vilão tinha entrado em um beco sem saídas, mas conseguiu fugir e assim eles chegaram no trilho de um trem e o vilão conseguiu passar vivo. E os Titãs pegaram uma carona em cima do trem e todos foram na direção da torre, incluindo o vilão que acabou explodindo a torre, mas foi capturado pelo Robin. Ao tentar interrogá-lo, o mascarado começou a falar japonês e os Titãs não entenderam nada, mas o Robin viu a bomba dele e pegou para analisá-la. Ao entrar dentro de casa, eles notaram que tudo tinha ficado uma bagunça, o que fez o Mutano comentar que eles estavam precisando de umas férias. Só que o Cyborg estava triste porque perdeu algo muito importante, mas Estelar o consolou e agora seria a hora de uma bela limpeza geral, já que a torre não iria se arrumar sozinha. Assim todos começaram a limpar e o Mutano questionou se eles lembravam da última vez que eles tinham tirado umas férias, e o Robin fala que eles nunca tiram férias, já que os heróis nunca tiram férias. Após arrumarem o sistema da torre, o Robin foi interrogar o inimigo e usou um programa de tradução para isso. O vilão fala que seu nome é Psychotech e que a sua casa é Tóquio, no Japão. Isso fez o herói perguntar o motivo que fez ele vir até Jump City atacar a torre deles. O Psychotech fala que alguém tinha mandado ele fazer aquilo. Após colocar contra a parede, o vilão fala que foi mandado por alguém conhecido como Bruxogun, e assim ativou o sistema de incêndio e sumiu. Os outros Titãs tentaram localizá-lo através da tecnologia e magia, mas o Psychotech simplesmente sumiu do mapa. Já o Mutano comentou que possa ser que esse vilão não seja a prova de água. Isso deixou os Titãs bravos, mas agora eles iriam para Tóquio atrás do vilão. Assim todos arrumaram suas malas e a mala da Estelar é muito útil. Caraca. Então partiu Tóquio. No meio do caminho eles estavam meio perdidos e o Mutano quis ir no banheiro. Assim eles pararam em uma ilha banheiro, só que o Mutano ficou com a árvore. Assim se aliviaram e seguiram com a viagem. Após voarem mais um pouco, eles chegaram em Tóquio, no Japão, e o Mutano queria ver a Grande Muralha, mas... Isso é na China. Ixi... Só que em Tóquio ainda tinha a maior editora de gibis do mundo, a Wakamono Shupan, e o Mutano queria visitá-la. Só que o Robin cortou o barato dele e comentou que eles não estavam lá de férias, e só foram até Tóquio para capturar o Bruxogun e entregá-lo para a justiça. E como eles eram apenas visitantes, eles teriam que se comportar muito bem sem chamar a atenção das pessoas, mas o Bruxogun já estava de olho neles. Os Titãs foram parar bem no meio da cidade, ficaram impressionados com tudo, e o próximo passo seria ir na região mais perigosa da cidade, que era o distrito de Shinju. Só que eles não sabiam onde ficava, afinal as placas estavam todas em japonês. Para resolver isso, o Mutano tentou pedir instruções para um homem, só que... Não tenho noção do que ele disse. Ué? Agora seria a vez da princesa alienígena, que pegou um garoto qualquer e o beijou. Assim aprendeu a falar japonês e pediu instruções para o garoto, que explicou. O Robin a questionou sobre aquele beijo, e a garota fala que seu povo consegue aprender qualquer língua através do contato labial. De repente as pessoas começaram a correr de um monstro que estava destruindo as linhas de energia da cidade. Isso fez os heróis partirem para cima dele, mas como eles não estavam acostumados com a cidade, acabaram se atrapalhando. E o Robin acabou insultando o monstro. A sua mãe era uma salamandra! Nossa! E ele começou a persegui-lo. Após muita destruição, os patrulheiros chegaram e conseguiram capturar o inimigo. O comandante da patrulha levou os Titãs para conhecerem o quartel-general. Dentro da base, o Daiso comenta que graças ao centro integrado, o crime de Tóquio caiu 200% e pediram autorização para usar aquele centro na sua missão atrás do Bruxogun. Ouvindo isso, o Daiso começou a rir e comentou que o Bruxogun é apenas uma lenda urbana, mas para o Robin aquilo estava estranho. Assim eles saíram da base e foram até a editora, o Wakamono Shupan, mas o local estava fechado e eles resolveram conhecer um pouco de Tóquio, e o Bruxogun mandou alguns vilões ficarem de olho neles. Então cada titã foi fazer uma coisa, o Cyborg foi comer, já o casal foi dar uma volta romântica de barco. O Mutano estava triste, porque o único lugar do Japão que ele queria conhecer estava fechado, até que uma linda garota apareceu, e chamou o Mutano de Otaku. E eu tenho certeza que o Mutano é fluente em japonês. Acho que quer dizer fofo.
É claro. A Cine saiu perseguindo ela por Tóquio. Já a Ravenna estava atrás de um livro que ela conseguiria ler, mas o vendedor só tinha um chiclete de burro, e a garota aceitou. Voltando ao casal, os dois estavam no alto de um prédio, e Estelar comentou que no seu planeta natal, o contato labial significava apenas a transferência de conhecimento, já na Terra significa algo mais profundo. Isso deixou os dois tímidos e foram se preparar para o que poderia rolar agora, mas o próprio Robin acabou se sabotando e ainda comentou que eles estavam lá atrás do Bruxogun, e não para aquilo. A garota até tentou um pouco mais, só que o Robin falou que ele era um herói e não tinha tempo para esse tipo de coisa. Isso fez a princesa ir embora chorando. A Ravenna estava andando por um local escuro e acabou sendo guiada para uma casa. Já o Cyborg estava comendo de tudo e o Mutano, na sua perseguição, acabou indo parar em cima de um palco e teve que cantar uma música que as garotas estavam gostando e no final acabaram agarrando e beijando ele. O Robin estava desconfiado da existência do Bruxogun e o vilão estava vendo isso e acabou enviando o Psychotech para fazer o herói parar de investigar. Após uma luta bem equilibrada, os dois caíram de um prédio e o Robin acabou espancando o vilão e a população estava vendo tudo aquilo assustada, o que acabou na prisão do Robin por supostamente ter matado uma pessoa, mesmo sendo um vilão. A Ravenna acabou encontrando um livro que falava sobre o Bruxogun e o Mutano teve que fugir das garotas que estavam loucas por ele. O Cyborg ganhou a ira dos chefes, que também começaram a persegui-lo por Tóquio. Assim os dois heróis se uniram para fugir juntos. A Estelar estava meio tristinho, olhando os dois macaquinhos se beijarem. De repente uma garota apareceu e perguntou para a heroína se ela estava bem. Com isso a princesa tentou dar uma de forte, mas acabou admitindo para a jovem que ela estava gostando de um garoto. E a menina não falou nada, mas só isso fez a Estelar se sentir bem. E ela acabou vendo que o Robin tinha sido preso. E o prefeito falou que agora era para os jovens titãs se entregarem para as autoridades. Isso fez a princesa entrar em contato com os outros titãs e contar para eles o que tinha acontecido, só que o vilão não estava gostando daquilo e acabou mandando seus subordinados atacarem eles. Já o Robin estava sendo transferido, até que uma carta veio voando por um buraco no camburão e nela estava escrito o nome do Bruxogun. De repente a mesma acabou explodindo, ajudando o herói assim na sua fuga. Pouco tempo depois os patrulheiros chegaram no local e viram que o Robin tinha fugido. Então Dice mandou eles caçarem ele por toda a cidade e os outros titãs estavam com dificuldades em derrotar seus inimigos. Após tirar a algema, o Robin roubou a roupa de um ladrão que tentou assaltá-lo. Ele foi até um bar atrás de mais informações, onde teve que enfrentar alguns criminosos. Após derrotá-los, ele interrogou o barman, mas o homem disse pouca coisa. Logo depois, na fuga, o Titã entrou em uma perseguição policial, onde acabou cercado em uma ponte e foi salvo pelo Estelar. Em uma casa isolada, os dois finalmente iriam tentar se beijar. No entanto, os outros titãs acabaram chegando e o Cyborg revelou que após fazer uma análise do suposto sangue dos inimigos, ele descobriu que na verdade não é sangue, e sim tinta. E todos tinham sido criados pela mesma pessoa, o Bruxogun, o primeiro super vilão de Tóquio. Antigamente ele era um artista comum, que simplesmente queria dar vida às suas artes, e para isso acabou usando magia negra, o que o fez ser amaldiçoado com um corpo de papel e o sangue de tinta, e o permitia criar vilões poderosos. Após planejarem o que iriam fazer agora, os titãs acabaram cercados, e assim se iniciou uma mega perseguição, onde todos estavam contra eles. Após despistarem os perseguidores, o Mutano começou a rastrear o Bruxogun, os que o levou até a gráfica de gibis. Mas lá dentro inicialmente não tinha ninguém, até que mais no fundo eles encontraram o Bruxogun que estava sendo feito de escravo, e o verdadeiro vilão estava usando os poderes dele para criar os monstros. O Bruxogun revela que ele tinha mandado o Psychotech atacar a torre dos titãs para fazer eles virem até Tóquio salvá-lo. Mas como ele era apenas um pincel, o verdadeiro vilão se revela, sendo Dice o que estava por trás de tudo isso, já que ele mesmo criava os vilões e os prendia, o que o fez ser o herói da cidade. Então se iniciou uma batalha, onde eles descobriram que os patrulheiros não eram humanos, por isso poderiam lutar sério. Só que usando o Bruxogun, Dice sempre poderia criar novos vilões, mas vendo que não tinha chances, o comandante tentou fugir, e foi impedido pelo Robin. E para se livrar daquilo, Dice acabou pulando dentro da máquina. Isso acabou causando uma explosão e surgiu um monstro gigante, entre a fusão do Dice com o Bruxogun. Assim se iniciou a batalha final, onde o Robin, vendo que o Bruxogun estava sendo absorvido, mesmo com as dificuldades no caminho, ele tentou salvá-lo, mas acabou sendo puxado para dentro também, e os titãs foram capturados. Só que de repente o Robin saiu de dentro dele com o Bruxogun, que o agradeceu por tê-lo salvado, e assim sumiu em seguida. O monstro também acabou se destruindo, já que era o Bruxogun que o mantia. De repente começou a chover, lavando toda aquela tinta. Assim, aproveitando o momento, o casal acabou se beijando. Finalmente. Eu sei. E no dia seguinte, os titãs iriam ganhar medalhas pelos seus serviços prestados à cidade, além de também terem arrumado novos amigos, mas a Ravenna não tinha feito nenhum amigo, e simplesmente virou a garota propaganda do chiclete do Jeg.
Tendo acabado mais uma missão, o Mutano perguntou para o Robin se eles já tinham que ir embora. E o líder, agora namorando, fala que até os heróis precisam de férias. Bicho safado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, isso me ajudar muito. E não esqueça de comentar qual desenho você quer ver aqui no canal em breve. Até o próximo vídeo, valeu e fui!